Olá, amigos da Rádio Tranquilidade. É bom encontrar-me convosco a cada semana para juntos podermos estudar uma nova lição. Olá também aos nossos amigos que nos acompanham através do canal de YouTube da Igreja Adventista de Albufeira ou dos 2 Minutos com ele, ou então também nas nossas páginas de Facebook, quer da Igreja Adventista em Albufeira, quer dos 2 Minutos com ele. Eu convido-vos a partilharem com os vossos amigos, quer na vossa página de Facebook, quer criando, quem sabe, uma lista de destinatários na vossa página ou no vosso canal WhatsApp, de maneira a poderem partilhar com os vossos amigos, com os vossos irmãos da igreja, estas lições, esta introdução ou esta recapitulação à lição. Vamos juntos estudar mais um tema extraído da Bíblia Sagrada e do nosso manual de estudo. Como nós temos dito, este trimestre nós estamos a falar sobre educação. E a nossa lição desta semana, a lição número 7, fala-nos sobre a adoração na educação. A adoração é parte da natureza humana. Até parece que foi um gene colocado por Deus em nós quando da criação. Adão e Eva, antes de pecarem, iam encontrar-se diariamente. A Bíblia diz que ao fim do dia, na viração do dia, eles iam encontrar-se com Deus. Mesmo após o homem pecar, ele continuou a relacionar-se com Deus. Em todas as descobertas de civilizações antigas são encontradas evidências de adoração no sentido de reconhecimento de alguém ou algo superior ao ser humano. Quer seja uma adoração monoteísta, um único Deus, ou uma adoração politeísta a vários deuses. Nas civilizações antigas, como por exemplo a egípcia, adoravam-se seres humanos como o faraó, adoravam-se animais como o boi-apis ou rãs ou outras coisas, ou até elementos da natureza como o sol, a lua, o rio Nilo, entre outros. Atualmente, mesmo nas sociedades mais secularizadas, de um modo ou outro encontramos elementos de adoração. A utilização de crucifixos, as visitas a igrejas, pequenas estátuas em casa, utilização de autocolantes nos carros, enfim, muitos outros elementos. Infelizmente, esses elementos de adoração nem sempre levaram as pessoas ou levam as pessoas à verdadeira adoração ou à adoração do verdadeiro Deus. Muitas vezes mistura-se a verdade com o erro e isso acaba por levar a uma falsa adoração. Provavelmente essa falsa adoração é inocente no início, mas por não se poder diferenciar a verdade do erro, ela acaba por fazer moça no futuro. Por isso, o próprio Jesus advertiu, conforme está em Marcos, no capítulo 7 e nos versículos 7 a 9, onde ele diz: "É em vão que eles me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras feitas pelos homens. Para que obedecerem aos ensinamentos de homens, eles desprezam os mandamentos de Deus." E ele acrescenta: "Facilmente põem de parte a lei de Deus, só para manterem a vossa tradição." Infelizmente, vemos esse ensino em escolas do Estado, como por exemplo o nosso Estado, que é um Estado dito laico ou sem religião. A palavra de Deus é clara em tantas coisas e elas são contrariadas nessas escolas e em relação às regras que são colocadas. O que vemos hoje na principal religião cristã é uma mistura da adoração a Deus com uma certa idolatria ao pedir-se a intervenção dos santos. Quando Jesus ensinou aos discípulos o Pai Nosso, ele ensinou-lhes a orar como devia ser. E ele diz: "Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome." É a ele e só a ele que devemos orar, tendo como nossos intercessores, no que toca ao perdão, o próprio Jesus. Deus é claro quando nos pede a adoração de cada ser humano. Vejam o que diz Crônicas no capítulo 16 e no versículo 29. "Deem ao Senhor a honra que lhe é devida. Vão à sua presença apresentando-lhe ofertas. Inclinem-se diante do Senhor que é santo e que manifesta cheio de glória." O que Deus está a dizer aqui é que Ele deve estar em primeiro lugar, quer na nossa vida espiritual, quer na nossa vida material, em termos de adoração também. Tudo aquilo que não seja adoração ao Senhor é uma outra coisa qualquer, mas não é verdadeira adoração. É por isso que a verdadeira adoração deve fazer parte da educação, porque é de pequenino que as crianças devem ser ensinadas.
Após o 11 de setembro, perguntaram a Anne Graham, filha de Billy Graham, por que é que Deus permitia que os desastres acontecessem. Ela respondeu que Deus é um cavalheiro e, como tal, não pode estar onde não é desejado pelas pessoas. Dizia ela que Deus tem sido afastado da nossa sociedade, tem deixado de se orar nas escolas, tem deixado de se ler a Bíblia nas escolas e em muitos outros lugares da sociedade. Infelizmente, o que vemos na nossa sociedade é uma substituição dos valores e da verdadeira adoração. O que é material tomou o primeiro lugar em relação ao espiritual. E isso acontece muitas vezes, e isso começa muitas vezes e é levado logo desde muito cedo às crianças. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de verdadeira adoração. A adoração que começou na infância e isso transformou aquelas pessoas. Encontramos isso na história dos 4 cativos judeus que são levados para a Babilónia, quando eles rejeitam alimentar-se de comida que tinha sido oferecida às divindades pagãs. Ou ainda mais tarde, como 3 deles, perante uma estátua de Nabucodonosor, se recusam a curvar-se, se recusam a ajoelhar-se perante essa estátua. Outro exemplo é o exemplo de Samuel, o maior de todos os juízes, cuja educação foi feita dentro do templo, logo desde pequenino. A educação, por exemplo, dada a Moisés pela sua mãe, fez a diferença no seu estado de adulto. Davi também deve ter tido uma educação muito ligada à adoração a Deus, tanto que ele toma a opção por ser ajudado por Deus ao enfrentar Golias. E que dizer de Esther, de João Batista e do próprio Jesus? Todos eles foram educados seguindo o conselho de Deus a Moisés, conforme está em Deuteronômio no capítulo 6 e no versículo 6 e 7, onde diz que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os tanto ao deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vás de viagem. Em todo o momento. Este ensino era feito através do cântico, nomeadamente através dos salmos, que eram poemas destinados a serem cantados, quer nos serviços litúrgicos do templo, quer na própria adoração doméstica. Esses cânticos incluíam o modo como Deus tinha intervindo na vida do povo de Israel e incentivavam assim a aumentar essa relação de proximidade, essa relação de confiança do indivíduo para com Deus. Isso levava a que cada adorador pudesse adorar a Deus racionalmente. É isso que Jesus quer dizer na sua conversa com a mulher samaritana, conforme diz em João 4:24, onde ele diz: Deus é espírito e os que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Em espírito, porque a verdadeira adoração deve fazer parte, deve nascer com o indivíduo e deve fazer nascer dentro do indivíduo um relacionamento com Deus, conhecer a sua vontade, procurar a sua ajuda para fazer a sua vontade. Por outro lado, esta verdade significa o lado racional da adoração, o reconhecimento de que a vontade de Deus é o melhor para mim e por isso eu devo obedecer. Não por medo, não porque os outros dizem, mas porque eu pessoalmente reconheço isso. Um outro aspecto da adoração tem a ver com a solenidade da mesma. Embora Deus seja o nosso amigo, seja nosso Pai, é muito importante o modo como vamos a Ele. Já imaginaram como era a adoração no tabernáculo e depois no templo com o sistema de sacrifícios? Já imaginaram a solenidade das festas judaicas com o som das trombetas, a orquestra enorme e o coro de centenas de vozes? Se tiveres a oportunidade de ler o capítulo 16 de 1 de Crônicas e tenta imaginar a celebração que aí é descrita. Sim, como era importante, hoje ir à igreja é importante. Sim, a reverência, o silêncio nos momentos de adoração é importante. Sim, o louvor como verdadeira entrega e não como muitas vezes vemos, parece que as pessoas vão para o cadafalso quando estão a cantar. Foi isso que Deus pediu no passado e é isso que Deus pede a cada crente hoje. Cada um deve adorar o verdadeiro Deus tendo a consciência do seu amor por cada um de nós e da reverência e da dedicação que Ele nos merece. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado por estes ensinos, obrigado porque nos chamas à razão, obrigado porque nos incentivas
desde pequeno nós podermos ajudar aqueles que ao longo do tempo te irão adorar. Dar-nos sabedoria para o fazer e, acima de tudo, que nós possamos ser um exemplo para eles também. Foi bom estar contigo. A semana que vem nós voltamos a encontrar-nos aqui para estudar mais um tema. E vamos ver o tema número 8, que tem como título Educação e Redenção. Ou seja, o sistema de sacrifícios, o sacrifício feito por Jesus e como nós o podemos compreender através da educação. A semana que vem vamos encontrar-nos aqui, eu tenho a certeza. Partilha com os teus amigos mais uma vez. Partilha com os teus amigos este pequeno vídeo, estes pequenos conhecimentos que adquirimos aqui, para que eles possam aprender também mais da Palavra de Deus.